Oi, doidinhas! Gente, hoje eu vim fazer mais um vídeo sobre arquétipo. E hoje, como vocês podem ver, eu tô mais bonita, né? Brincadeira, gente. Não, é que eu me arrumei hoje pra fazer esse vídeo, né? Bom, enfim, gente. Hoje eu vim falar sobre o arquétipo da fada. Gente, eu usei o arquétipo da fada. E, tipo, eu usei bem pouco, assim. Eu preciso ser bem sincera, tanto que eu tô pensando em usar ele de novo mais pra frente, né? Porque, como eu falei no vídeo anterior, eu quero continuar com os arquétipos que eu tô até o final do ano, então eu pretendo usar de novo o arquétipo da fada ano que vem, por mais tempo. Então, vamos lá que eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência. Primeira coisa, que quando eu comecei a usar o arquétipo da fada, foi porque eu tava precisando, assim, de sorte, né, porque ele dá muita sorte. E eu queria prosperidade, eu queria ter sorte, tipo, de ganhar dinheiro, de conseguir dar uma vida melhor pro meu filho, pra mim, né, e pro meu marido, óbvio. Então eu quis usar ele pra isso. Só que eu cometi muitos erros usando esse arquétipo. Então, por conta desses erros, acabou que eu não consegui os meus objetivos com ele e também eu não consegui usar ele por muito tempo. Então eu vou explicar aqui pra vocês o que eu errei, que com os outros arquétipos eu sempre fiz certo, mas justo com o da fada eu fiz errado. Eu vou falar o que eu fiz pra vocês não fazerem a mesma coisa, porque assim, dá... Primeira coisa, todo mundo sabe que quando a gente tá usando um arquétipo, a gente não pode ficar ansioso pra que tudo aquilo que a gente quer aconteça, né? A gente tem que usar o arquétipo e, tipo, viver a vida tranquilamente, como se não tivesse usado. Tem que literalmente soltar pro universo. Mas, gente, o que acontece? Eu fiz totalmente errado. Eu fiz tudo diferente. Como eu tava muito ansiosa pra ter sorte e muito ansiosa pra ter dinheiro, pra ficar bonita, pra ficar com a barriga magra, enfim, essas coisas, o arquétipo da fada não deu certo comigo por conta que eu coloquei muita pressão no arquétipo. Então o que acontece? Eu comecei a usar ele, eu coloquei um áudio maravilhoso desse arquétipo, que assim, só de eu lembrar da música me dá uma sensação muito boa. Só que o que eu fiz? Eu usei o arquétipo, eu comecei usando ele, e tipo, eu já quis muito que acontecesse logo. Então eu ficava o dia todo pensando no arquétipo. Ai, como assim? Por exemplo, eu tenho o costume de usar o arquétipo. Todos os arquétipos que eu já usei e os que eu estou usando, eu gosto de ouvir antes de dormir. Então, eu sempre coloco antes de dormir, aí eu termino de escutar os áudios, as músicas e vou dormir. Porque assim sempre dá mais certo comigo. Não dá certo comigo de manhã, mas à noite eu sinto que eles ficam mais fortes. Então eu gosto de usar eles à noite. E o arquétipo da fada eu fiz o contrário. Eu comecei a usar ele de manhã. E por quê? Porque meu marido, ele tava levando fone de ouvido e eu não gosto de ouvir arquétipo, meditação, qualquer coisa assim que seja pro universo, eu não gosto de usar sem estar com fone, porque eu sinto que quando a gente coloca o fone, aquela música se intensifica mais dentro da gente. Então eu não ia conseguir usar à noite, porque meu marido trabalha à noite e ele tava levando o arquétipo, ele tava levando o fone de ouvido. Então, o que eu fiz? Eu acordava e a primeira coisa que eu fazia era ouvir o arquétipo. Só que eu fazia isso, e aí depois eu ficava o resto do dia até a noite preocupada se ia dar certo ou não. Eu não coloquei fé no arquétipo e soltei pro universo. Não, eu simplesmente cometi esse erro de ouvir ele e ficar o resto do dia com ele na cabeça, pensando, será que vai dar certo? Ai, eu não tô sentindo nada. Só que, tipo, era o primeiro dia, era o segundo dia, não ia sentir nada mesmo, né, gente? O arquétipo, ele demora. No certo, ele normalmente ele faz efeito depois de 21 dias. Então, tipo, gente, eu tava muito ansiosa pra que desse certo, pra que eu tivesse sorte mesmo. Então, acabou que eu prejudiquei a energia do arquétipo, né? No caso, a minha energia com ele. Então, eu não consegui usar ele por muito tempo, porque como eu tava muito ansiosa, eu usei ele apenas uma semana. Sim, uma semana. E depois dessa semana, eu senti que não tinha mudado nada, porque realmente não muda nada em uma semana, e parei de usar ele e desisti. Só que assim, eu não vou mentir. Eu tive algumas coisas do arquétipo, como eu senti que eu tava mais nova, né? Aquela coisa da aparência mais jovem, que a maioria dos arquétipos femininos dá isso pra gente, né? Ajuda a rejuvenescer a beleza, né? A aparência, a gente fica mais jovem. Eu senti que eu tinha perdido um pouco de barriga, apesar de na época eu tava no começo da gravidez, eu tinha engordado um pouco. Com o arquétipo eu senti que eu emagreci um pouco, sim. Eu tive a organização, que o arquétipo da fada ele deixa a gente muito organizada. Eu percebi isso, eu fiquei mais organizada. E eu fiquei bem mais limpa, então eu tava com uma obsessão muito grande por limpeza. Que isso eu achei até bom, que eu tô até hoje assim. Mas assim,
As outras coisas que era o que eu queria, que era prosperidade, sorte, eu não tive porque eu fiquei muito focada nisso. Então, assim, agora eu tô usando os outros arquétipos e eu tô fazendo diferente, né? Eu tô fazendo igual quando eu fiz com o arquétipo da sereia e da bruxa, que eu usava e deixava a vibe vir e esquecia. Eu só tava usando, mas não ficava com uma pressão em cima pra que desse certo. Eu só tinha fé e pronto. Então, assim, uma dica. Usem o arquétipo da fada, porque ele funciona. Todos funcionam. Só não façam a burrada que eu cometi de ficar ansiosa pra acontecer, de ficar ansiosa, de ficar na dúvida, porque eu tive muita dúvida. Eu fiquei, eu acho que não vai dar certo, não sei o quê. Eu coloquei muita energia negativa no arquétipo e acabou que não dando certo. Então, eu recomendo sim que vocês usem, porque vai dar certo. Ele é um arquétipo muito bom, mas façam com ele o que a gente tem que fazer com todos os outros, que é usar a energia dele uma vez por dia só, né? Aquela coisa, ou a hora que você acorda ou antes de dormir. Aí você usou, relaxa. Simplesmente esquece, gente. Solta pro universo. Porque se vocês não soltam, vai ficar igual eu, com o arquétipo da fada que deu ruim. Então, assim, naquele momento, uma dica que eu dou pra vocês é uma coisa assim, muito, muito legal. Eu faço muito quando, em qualquer arquétipo que eu tô usando, se ele der certo ou não, com a minha vibe, igual foi o caso da Jéssica, que não deu muito certo comigo. Mas é uma coisa que eu faço com todos que eu uso. O que eu faço? No momento que eu tô ouvindo as músicas, as afirmações, que eu tô lendo, tudo, né? Mais no momento que eu tô ouvindo as músicas, porque tem as músicas dos arquétipos e tem as afirmações. Eu gosto de usar os dois. Tanto eu gosto de visualizar, quanto ouvir e afirmar na minha cabeça as afirmações e ouvir as músicas, que é muito importante. Quando eu estou ouvindo a música, por exemplo, a música da sereia, que é o som da sereia, das águas, né? Quando eu usei esse arquétipo, eu usava ele e eu ficava de olhos fechados, ouvia a música e falava na minha cabeça tudo que eu queria. Tudo. Então eu mentalizava já tudo que eu queria que acontecesse. E sentia toda aquela energia como se já tivesse acontecido. Apenas nesse momento. Depois que eu ia dormir, no dia seguinte eu já esquecia totalmente do arquétipo. Eu não ficava procurando, não ficava colocando energia, não ficava ansiosa. Por isso que deu certo. E aí chegava à noite eu fazia a mesma coisa. Então, assim, com todos os arquétipos, façam isso. Quando vocês estiverem usando um arquétipo, vocês sentem toda aquela energia. No momento que vocês estiverem ouvindo o arquétipo, seja afirmações, seja as músicas, qualquer coisa, sente a energia do arquétipo. E gente, sente assim, muito, muito, muito intensa. Porque é isso que vai te ajudar. Aí você sente toda aquela intensidade. Vixe, eu não sei nem falar, gente. Aquela intensidade do arquétipo. Vai dormir. Eu prefiro à noite, né? Então, aí se vocês fizerem igual eu, escuta antes de dormir. Aí vai dar sono, porque o arquétipo dá sono, isso que eu acho legal. E eu medito também, então ajuda, né? E aí vai dormir. No dia seguinte, gente, a energia, você já vai sentindo a energia melhor. A sua energia já fica melhor, já começa a se conectar com o arquétipo. Então é um dos conselhos que eu dou, é fazer isso e soltar pro universo. Não ficar pensando. Relaxar, sabe? Realmente relaxar. Porque quando a gente relaxa e fica tranquilo e sabe que vai dar certo, realmente dá certo. Então, um conselho que eu dou é esse: usem o arquétipo da fada. Vai dar certo, tá? Se vocês ouvirem uma vez por dia e relaxarem e terem fé, vai dar certo. Agora, se vocês ficarem igual eu, pensando negativo, ansiosa, né? Não vai dar certo. Então, assim, em qualquer arquétipo que vocês forem usar, sempre sejam positivas, porque é isso que conta, sabe? É você ser positiva e liberar. Deixar que o tempo vai fazer você se conectar com aquele arquétipo, com a energia dele. Então, não tenham pressa, porque o momento, o tempo que leva pra você se ficar conectadíssimo com o arquétipo é 21 dias. Então, não fiquem igual eu, gente, que eu fiquei uma semana preocupada, acabou que deu errado, né? Mas então foi isso. Eu queria contar, né, eu acabei falando demais, só gente que eu precisava explicar pra vocês. Que dessa vez o arquétipo da fada, ele ia dar super certo comigo se eu tivesse na vibe que eu tô de volta, né? Que é a vibe de ficar calma, de não ter pressa. E assim que eu terminar de usar o arquétipo, no caso, só ano que vem, né? Eu vou voltar a usar o arquétipo da fada. E aí eu vou estar mais, né? Vou estar mais calma também. E aí eu vou fazer outro vídeo falando as coisas boas que ele me trouxe. Mas como eu cometi esses erros de ficar muito pensativa, muito ansiosa, negativa, infelizmente eu não tenho nada assim pra falar pra vocês. Só que realmente eu fiquei mais jovem, mais organizada e mais magra. Eu perdi peso. Mas a sorte, a prosperidade e as outras coisas que também vêm junto com a fada, né, que não é só a sorte, não vieram por conta de eu ficar pressionando demais, ficar muito ansiosa. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E
Logo eu vou trazer outro arquétipo que eu usei, gente, porque o que tem de arquétipo que eu já usei, nossa senhora. Tem um específico que eu usei na minha adolescência e eu nem sabia que eu tava usando. Mas isso daí é assunto pra outro vídeo, né? Então tá bom. Um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!